Caião, eu vivo uma monstruosidade. Uhum. Olha, Caio, eu vou dizer, é estritamente secreto. É um segredo meu e do meu irmão. Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eu tenho 17 anos e ele tem 19. E há um ano temos relação sexual. Eu sei que é um absurdo, mas não conto a ninguém, tampouco paro com essa prática. É o nosso segredo. Se contar para nossa família, será uma catástrofe. Entretanto, eu o amo. Gostaria que nada disso fosse anormal. Não sei o que fazer, Caio. Uma amiga. Eu sei. Eu conheço casos de irmãos que se apaixonaram por irmãs e vice-versa. Caio. E mesmo irmãos consanguíneos. Eu conheço. Como conheço casos em que essa paixão não desembocou em sexo, mas desembocou em superproteção. É aquele irmão que sente um amor fraterno carregado de tesão pela irmã e fica furioso quando os amigos chegam perto dela. Sim. Querem pegar ela. No coração ele não quer nem admitir, mas é como se ele dissesse: se eu não posso, ninguém pode. Como eu também conheço pais, homens, que sentem isso por suas filhas. Uma paixão cheia de tesão. Meu Deus. E que diz: se eu não posso pegar, homem nenhum pode. E em geral eles expressam isso como um ciúme louco e doentio, mas lá no fundo do coração é uma pulsão incestuosa encravada na alma. Porque ter cuidado da sua filha, proteger, divertir, ensinar, é uma coisa, ter zelo. Agora, certas ações que eu vejo por aí são de natureza passional. São pais apaixonados, irmãos apaixonadas, irmãs apaixonadas por seus irmãos. Tem muita irmã apaixonada. E não transam, mas ela boicota os namoros do irmão. Todas as namoradas ela odeia. E é doentio assim. Na Bíblia você tem, primeiro precisa se dizer que a humanidade começou com relações que na época não eram incestuosas, mas hoje em dia seriam consideradas incestuosas. Porque o pessoal diz: com quem que Caim casou? Com a irmã dele. Com quem que Noé casou? Com que Abel casou? Com uma irmã dele. Com quem que Sete casou? Com uma irmã dele. Todo mundo foi casando com a irmã, que foi virando prima, que foi virando de segundo grau, de terceiro grau. Depois de um tempo que foi virando estranho, que foi virando apenas da tribo, que depois virou apenas da nação, da etnia. Mas começou um dia numa célula máter. Então, quando não se tem alternativa, a alma humana não sente o encontro com o irmão consanguíneo na cultura desenvolvida pela civilização humana. A alma humana não sente, quando não tem alternativa, não sente aquele encontro como incesto. Que incestua o nosso olhar do outro igual, que saiu do meu pai e da minha mãe. Sim. E isso não só por convenções, ou por tabus, ou por ditames, ou por preceito, ou por mandamento, por exemplo, do Velho Testamento. Não. O instinto também sabe que isso não é saudável. Porque esse tipo de relações tem todas as chances de degradarem a genealogia humana. A prole nascendo defeituosa. Então, o próprio animal masculino, mamífero, e o feminino
já rejeitam a presença do irmão num ambiente social de pluralidade e multiplicidade de alternativas de encontro, de coito, falando uma linguagem só animal. Então, quanto mais alternativa, mais irmão ele se torna e mais o meu instinto animal até o rejeita, porque toda a minha sabedoria celular diz que aquele coito pode não produzir a melhor descendência em mim, e saber disso está embutido em mim. Agora, no início, quando não havia essa alternativa, aquele encontro ali não sofria nem essa consideração. Ele nem existia como alternativa, o outro nem existia como um irmão, na perspectiva em que a gente pensa irmão hoje. Hoje o nosso irmão é o nosso irmão no meio de bilhões de outros que não são irmãos. Ali o irmão era filho do Adão e filho da Eva. Era só uma menina a ser devidamente possuída, se fosse o caso. Na família de Davi, por exemplo, você tem aquele caso do Amnon, filho de Davi, com uma das mulheres de Davi. Davi teve 8 esposas, e que se apaixonou, tem poucas para os padrões da época, né? E que se apaixonou por uma outra filha de Davi com uma outra mulher de Davi. Sim. Que era irmã de um rapaz chamado Absalão, a Tamar. E aí o Amnon disse, pelo amor de Deus, essa filha do papai está um negócio. Meia irmã. Meia irmã. Como Abraão foi meio irmão de Sara. Sim. Eles tinham um progenitor comum. Sim. Na antiguidade, isso não era uma coisa assim, como no interior do Amazonas e no nordeste do Brasil. Aonde quer que a população diminua, o sentimento de parentesco também regride, criando mais facilidade de primo com prima, tia nova com primo mais velho. Tem um monte de histórias que a gente conhece pelo interior do Brasil inteiro e pelo interior do mundo e na antiguidade. Pois bem, então, esse Amnon ficou absolutamente tomado de desejo por Tamar. Pela minha irmã. Aí um dia ele se fez de doente e mandou um recado para ela dizendo que ele estava com fastio, muito doente, que ele não ia conseguir comer, a menos que ela, Tamar, levasse para ele uma comida especial que ele já tinha designado qual era. Aí a Tamar queria ajudar o irmão, né? Estava uma mulherzinha toda bonitinha, toda lindinha, toda perfeita, cheirosa. Pegou o guisado que ele queria, a comida que ele sonhava em ter, e disse que só da mão dela ele comeria, e entrou no quarto dele, fechou a porta, e chegou lá e disse, está aqui, meu irmão. Aí ele, olha, pegou o pote para o lado e incestou a bichinha. E ela disse, não faças isto. Pede ao papai, que o papai me dará a ti como esposa. Mas não me tomes assim, porque isso ia ser uma vergonha para a casa do nosso pai e para todo Israel. Não é assim que se faz em Israel. Mas o homem não foi lá e carcou. E quando acabou, sentiu um nojo da irmã da Tamar, uma aversão. Olha, que não queria mais nem ver a cara dela, a ponto de ela dizer, agora, a segunda afronta que tu me fazes ainda é pior do que a primeira. Revelando que no coração dela ela também tinha um sentimento por ele. Porque a rejeição dele, depois de tê-la usado, foi para ela um golpe que ela dizia foi pior do que a gente não ter respeitado a dignidade do que era melhor para mim e para você. É a rejeição que eu experimento agora, que está doendo aqui dentro de mim. Então, os exemplos humanos, bíblicos, existem em todos os lugares. Agora, isso é uma fragilidade de natureza psicológica dela,
e tem a ver com uma doença de narcisismo da parte de ambos. Eles só comem um ao outro porque eles não podem comer a si mesmos. Ela e o irmão dela. Ela se cultua no irmão dela. E o irmão dela se cultua nela. Você está me compreendendo? O narcisismo de cada um deles é forte. Eles se acham pessoas extremamente especiais em determinada perspectiva que ela sabe do que eu estou falando, a ponto de que somente ele poderia percebê-la e ela percebê-lo. E eles pactuam esse narcisismo pela via que começou por uma admiração, por um culto recíproco à personalidade de ambos, e que neles carrega também a apreciação do próprio tesão que eles têm por eles mesmos narcisisticamente como objeto de desejo, e como cada um deles sente a mesma coisa de si mesmo, isso irradiou de tal modo que eles disseram um para o outro, mesmo antes de falarem: eu sou tão gostoso que eu merecia te pegar, e você é tão gostosa que eu deveria te possuir. Mas é ainda um culto a esse narcisismo que existe entre eles. Sabe qual é a desgraça crescente do problema? É que esse é um mecanismo psicológico tão sutil que ele desenvolve, e não precisa de tanto tempo, ele desenvolve um processo de simbiose na alma dos implicados, no caso dela e do irmão. Vão se simbiotizando. E quanto mais o tempo passa, o pacto é mais profundo, o segredo é maior, o sentimento de possessividade vai aumentando, as doenças de cada um se desenvolverão de modo diferente, porque eles têm personalidades diferentes, mas a aglutinação, a simbiose, vai ser a escravidão que os perseguirá para o resto da vida. Ela não vai conseguir ser feliz com ninguém na vida, nem ele com ninguém na vida. Nem com ela. Muito menos com ela. Sim. Com ela, se eles se dedicassem um ao outro como marido e mulher, surgiria dentro deles uma aversão um pelo outro em algum tempo, pouco tempo. Profunda aversão um pelo outro. Sem falar no que isso significaria para os pais deles e para todo mundo, mas esquecendo a família e o mundo, só os dois numa ilha deserta. Sim. Ou não numa ilha deserta, onde poderia começar aquela síndrome de Éden, não tem ninguém aqui, ou de capítulo 2 do Planeta dos Macacos, só sobrou uma mulher, vamos ver o que a gente faz? Não. No mundo, só os dois num apartamento, sim, dentro de um tempo que não seria longo, a aversão de Aminon visitaria o coração dele. A aversão de Aminon, filho de Davi. Ou dela. Ou de ambos. Então, você viu que até agora eu só estou falando sobre os males dessa história, a história dessa história, os males dessa história, as consequências dessa história. Eu não usei ainda nenhuma vez a palavra pecado, eu estou falando a palavra doença. Eu estou falando de desconstrução. Eu estou falando de correr o risco de trazer para dentro do ventre, deliberadamente, com a possibilidade enorme, uma catástrofe familiar que pode gerar ou um filho ou um aborto e culpa. Estou falando na continuidade disso e no que vai gerar na mente de ambos, como vão adoecer,
como vão se tornar chifópagos, presos por esse pacto sexual, como isso vai inviabilizar toda a felicidade deles, e como eles se infelicitariam se tentassem fazer disso um casamento assumido, não se suportariam, porque se um dia um irmão conseguiu viver casado com uma irmã, isso foi no tempo em que a alma sabia e que não tinha alternativas. Mas a alma sabe hoje que existem alternativas. Por isso a alma não se assossega quando a gente faz uma escolha que é apenas justificada pelo nosso narcisismo biológico, familiar e psicológico. A nossa adoração de nós mesmos projetada como encontro com o quase idêntico, só diferente sexualmente no meu irmão ou na minha irmã. A alma não se satisfaz, porque ela sabe que tem alternativas de cura para fora disso. Então o que é que você tem que fazer? Convide o seu irmão para assistir esse programa com você. Convide, diga que você falou aqui. Você só falou porque você está desconfortabilíssima. Você sabe. Ele também sabe. Mas vocês têm que enxergar o narcisismo de vocês. Vocês têm tesão em vocês mesmos. E por isso vocês se comem com esse desejo, porque ele é o que há mais próximo de você poder comer você. E você é para ele o que há mais próximo dele, que não pode comer a si mesmo, e pega você. E alimenta esse ciclo desse culto hedônico, incestuoso, narcisístico, e que cria um pacto de morte nas almas de vocês. Então, isso é uma feitiçaria, minha filha. Uma feitiçaria psicológica e espiritual. Os ingredientes são esses, para a catástrofe, para tudo que pode dar errado. Convide-o a assistir com você e diga a ele: é por essa razão que nós vamos parar isto agora. Agora. Nunca mais. Chega. E pronto, acabou, não dê mais mole. Dessa hora em diante ele tem que virar. Infelizmente, esse é o preço. Não dá mais para ter aquela intimidade. Não dá mais para um monte de coisas. Acabou, ele é como na sua casa. Não do ponto de vista do seu carinho fraterno, do seu amor fraterno, mas na sua casa. Ou você na casa dele, quando ele tiver a dele, ele é como aquele irmão do seu amigo que visitou a família. Você não fica de calcinha na frente dele, não toma banho na frente dele, não sai de camisola na frente dele, não chama para dentro do seu quarto, não tem mais nada disso. Agora é sala de jantar e é mesa de televisão, é sala de TV. É conversa, vai ter que impor, vocês dois vão ter que se impor essa distância, para que daqui a um tempo, sarados desse início de vício horrendo para o futuro de vocês, vocês possam, livres disso, recuperarem bem mais adiante a amizade de vocês. Em nome de Jesus, é o que eu desejo que você faça, minha filha. De todo o meu coração, eu peço por você. Esse programa vai repetir hoje às 2 da tarde, aliás, depois de 1 da tarde, 24 horas no canal 2, resgatando programas antigos. No canal 1 repete às 4 e às 10. Então convide-o para assistir com você, tá bom?